Então vamos lá, pessoal. Então eu vou abrir aqui o Rhinoceros, tá? E aqui vai ter as últimas opções. Eu vou clicar em New, tá? Aqui nessa aba principal. E vou escolher milímetros. Seria um objeto grande com base em unidade de milímetros em vez de metros, tá? Então a gente vai colocar milímetros aqui. Após isso, nós vamos na aba aqui do próprio Rhinoceros. A gente vai clicar 2 vezes em cima de perspectiva, porque é a principal vista que a gente vai utilizar aí para o desenho. E depois substituir, em vez de wireframe aqui, que seria por modo arame, né? Seria grade de arame, a gente vai trocar o modo de visualização por shade, que seria sombreado. Então, qual que é a diferença disso aqui? Que se eu pegar e fazer, no caso, uma caixa aqui, em vez de visualizar somente as arestas, né, desse objeto, eu consigo ver as superfícies dele, que é super importante aqui para o desenvolvimento do nosso projeto, tá? E do milímetros, olha só, se eu tiver uma linha aqui que eu for desenhar, tá? Com Shift a gente dá um morto na linha, mas se a gente parar aqui, a gente vai ver que está em milímetros, ó. E se eu tiver, por exemplo, 440 milímetros, eu tenho aí o tamanho médio de 43 centímetros, né? Então, é um objeto que pode ter aí uma média até de 1 metro, né? Aqui está 1,70 m, 2 metros. A gente também pode usar outras unidades de medida se a gente quiser. Mas eu vou apagar aqui e vamos manter aqui no 1 metro, tá? No milímetros, como se fosse um objeto grande. Após isso, aqui na aba Standard, a gente vai procurar por o símbolo do Grasshopper, que é esse verdinho aqui. Se não, a gente pode dar 2 cliques em cima dele, ou se não, a gente já pode escrever aqui na linha de comando para achar o Grasshopper. Então, Grasshopper, tá? E vamos dar um Enter. E aí, ele começa a abrir o Grasshopper para que a gente possa começar a desenvolver o nosso código, tá? Então ele leva um tempinho, né, que nem a gente viu no vídeo passado, de acordo com com a quantidade de plugins que a gente tiver dentro do Grasshopper. Ele vai demorar um pouco mais, um pouco menos. Então tem esse aspecto aí que vai influenciar na abertura do Grasshopper, tá? Bem provável que no computador de vocês aí vai abrir um pouco mais rápido do que está abrindo aqui no meu. E aí vocês já observaram que eu estou com a tela já dividida, né? Então caso o Rhinoceros de vocês esteja assim, ó, e o Grasshopper esteja perdido, assim, tipo em uma aba qualquer, eu digo para vocês, eu peço para vocês selecionarem a janela, clicarem nela e arrastarem com o botão esquerdo do mouse selecionado até o mouse chegar na borda da sua janela aqui da sua tela, tá? E aí ele vai dar uma projeção da janela que vai ser anexada aqui. E a mesma coisa a gente vai fazer aqui com o Rhino, ó, na aba de cima, aqui perto do final dela, eu venho eu clico em cima aqui e arrasto ela até que o mouse chegue na borda da tela, no final dela. E aí ele dá uma projeção final da projeção da janela que vai ser ajustada. Após isso eu clico novamente, ele está perguntando quais os programas que eu quero deixar na segunda janela. Eu clico em cima do Rhino e daí ele vai ficar aparecendo as duas. Também pode ser que no Rhino de vocês esteja essa aba aqui maior. Vocês podem diminuir ela aqui para que vocês tenham mais área de tela para visualizar seria a área de perspectiva do desenho de vocês, tá? Bom, aqui já estamos com o Grasshopper. Ele tem a opção de abrir novos arquivos, editar, view, display. Que nem eu falei, eu vou disponibilizar o arquivo do Grasshopper para vocês. Mas durante as aulas, vocês vão ter que executar exatamente como é que é o arquivo do Grasshopper lá. Então vocês vão ter que usar esse arquivo como referência e não copiar e colar, né, e fazer o exercício dessa forma. Então, durante as aulas eu vou assessorar o desenvolvimento desses arquivos, do código de vocês, tá?
Então, se vocês não vai dar certo, né, vocês colarem e copiarem aqui dentro. Mas também, né, vai facilitar bastante para vocês pegarem como referência lá o arquivo, a referência, né, do código, tá? A primeira coisa que a gente vai fazer aqui é vir aqui em Display e verificar se nós temos aqui em Canvas Winds esse arquivo, esse parachute aqui aberto. Se vocês não tiverem, né, a gente pode entrar dentro do Food, né, que seria vou pegar aqui Script. Vocês podem procurar por comida para food, for, que seria para, né, rhino, tá? No Google. E aí, dentro disso aqui, vocês procuram por parachute, né, que seria paraquedas em inglês. Mas, e aí, vamos instalar esse plugin. Por quê? Qual que é a grande sacada desse plugin? Vamos supor que eu pego um ícone aqui, ó, e arraste para dentro do Grasshopper de uma curva. Ele aparece o nome do elemento junto com o símbolo que a gente pode ajustar aqui, que nem vocês viram na aula de instalação do Rhino, né? A gente pode deixar ajustado no display aqui, draw ícone, em vez de nome, né? Então, display a gente deixa o ícone aqui selecionado. Porque é mais fácil da gente se localizar com o símbolo, fica mais fácil no decorrer do código inteiro. Outra questão aqui é que Canvas eu deixo todos ligados, o compasso, tá, o parachute, porque é mais fácil de compreender o uso deles. Caso não tenha, no caso, o parachute ligado, olha só, qualquer ícone que eu coloco aqui dentro, ó, do Grasshopper, ele não aparece o nome, então eu tenho que parar em cima para saber que tipo de componente que é esse. No caso aqui é número integral, esse aqui seria texto, tá? Um texto que eu importo. Se eu pegar aqui um bloco de notas, né, para ver o texto que tem dentro desse elemento aqui, não tem nada, né? Mas não tem o nome. Se eu vir aqui em Display, em Canvas e ligar o parachute, olha, aparece o nome dos componentes. Isso ajuda bastante no desenvolvimento do código, tá? Então, a gente vai começar lá, vai começar desenvolvendo o código procurando a ferramenta retângulo, tá? Então, a gente vai dar 2 cliques e procurar retângulo, que seria rectangle, tá? E é esse ícone que vai estar aparecendo ali. Então, vocês vão dar 2 cliques dentro da área do Canvas aqui e procurar por Rectangle, tá? Ele vai aparecer aqui. Caso vocês não achem ele, qual local que vocês vão encontrar ele vai ser aqui, ó, em curva, tá? Dentro da aba de primitivos, aqui tem o ícone do retângulo, tá? Então, ele é um retângulo que ele é criado um retângulo por um plano. Então, aqui eu tenho aqui um plano, ó, e tem um retângulo, um local aqui, então, ó, já está ali dentro o elemento. O que eu preciso fazer para que esse retângulo seja criado? Eu preciso colocar medidas. Então, ele está pedindo um plano, que no caso a gente vai colocar o plano XY, tá? Então, eu vou procurar aqui X e Y, e ele já vai me dar, ó, plane XY. Então eu vou colocar aqui já o ícone, clico em cima dentro da bateria e conecto no outro componente. Após isso, ele vai perguntar tamanho do X e tamanho do Y. Nós vamos fazer a nossa luminária, a gente vai colocar aqui que o tamanho dela vai variar de 20, tá? Eu clico em cima, dentro da minha aba e coloco que eu vou criar um slider, que seria um número. Ele vai estar aqui, ó, em Output, Control, Utilidades, deixa eu ver aonde que ele vai estar. Matemática, eu vou procurar por aqui mesmo, que ele vai estar como booleano, aqui, ó, Number Slider, tá? Vocês podem clicar em cima e vir aqui e depois mudar o tamanho, clicando 2 vezes no elemento aqui, e o mínimo e o máximo. Então a gente vai colocar aqui que números naturais, tá? Que seria número integral, desculpa, que não tem, são números inteiros que não tem vírgula. Ou a gente pode colocar um número com base
em decimal, com vírgula, mas tirar a quantidade de vírgula também, se vocês quiserem. Então fica a critério de vocês. Eu vou tirar aqui, vou colocar aqui o mínimo desse retângulo vai ser 10 e o máximo desse retângulo vai ser 30, tá? Então vamos criar o máximo e o mínimo desse slider de 10 para 30, tá? E aqui eu tenho um slider que varia de 10 para 30. Só que a gente está usando milímetros, então não é de 10 para 30, é de 100 milímetros, tá? Que seriam 10 centímetros, para o máximo de 300 milímetros, tá? E aí, vou dar um OK. E agora sim a gente tem, ó, uma diferença desse retângulo aqui, desse slider. Eu posso criar de outra forma? Posso dar 2 cliques em cima do meu canvas e digitar 100, no caso, colocar o símbolo 100 até, né? E aí eu posso colocar como se fosse 100 é menor do que 200, do que 300, tá? E aí ele cria um slider, ou seja, um elemento para criar um slider de 100 até 200. Eu posso criar também de uma forma diferente. Vamos supor que eu quero aqui que vá de 100 até que o número seja 200, tá? E ele vá até o final, até os 300. E aí ele para no 200, e aí, mas mesmo assim eu criei um slider de 100 até 300, tá? Então a gente vai deixar aqui, eu posso clicar 2 vezes e digitar o número que eu quero aqui dentro depois que eu criei o slider. Vou colocar 250. Vou deletar esses aqui. E aqui, ó, eu vou dar um Ctrl+C, Ctrl+V para copiar. Existe outra forma? Sim, podemos selecionar, apertar, no caso, o Shift, o Shift e o Ctrl junto. Não, desculpa. Shift e Alt. E aí eu copio, ó. Clico em cima do elemento que eu quero, aperto Shift e Alt, clico em cima dele e arrasto, ó. Mesma coisa com o retângulo, tá? Então assim eu posso fazer cópias. Mas também posso usar o Ctrl+C e o Ctrl+V em cima e ele cria uma cópia, tá? Após isso, a gente vai colocar aqui a distância desse retângulo, a gente quer em 250 milímetros no X, então ó, ele já criou a linha, e 250 milímetros no Y. Ele criou aqui um retângulo, tá? Que no caso é um quadrado, mas conforme a gente modifica esse slider, ó, ele vai modificando o retângulo, tá? Que vai de 100 milímetros até 300. E aqui é a mesma coisa, as larguras, tá? Isso aqui é bem legal, né? Se a gente quiser, a gente também pode colocar, clicar aqui com o Shift selecionado e arrastar para dentro do ícone para ele conectar 2. Então eu posso usar aqui o mesmo slider para orientar a dimensão do X e do Y, tá? Mas nesse caso não é o que a gente quer, então eu vou dar um Ctrl+Z aqui para voltar. E olha só, caso eu conectei aqui, eu quero desconectar, eu posso apertar o Ctrl e parar com o mouse em cima, ele vai aparecer um símbolo, uma setinha com menos ali. E aí eu clico em cima e volto o comando aqui, ó. E aí ele desconecta, tá? Então isso aqui é interessante também. Vim aqui, conectei errado. Aí eu vou lá e desconecto o retângulo, tá? Além disso, nessa parte, além de colocar as distâncias do retângulo, a gente também vai colocar um raio para as bordas desse retângulo, tá? Então essa borda, esse raio, a gente vai colocar que ele é igual à divisão do tamanho dessa largura do retângulo é a metade, tá? Que seria como se fosse a metade, dividido por um número. No caso a gente vai colocar 10 aqui, mas a gente pode usar outros números. Então vamos lá. A gente vai criar uma divisão. Então, divisão. Aqui, ó, division, tá? Vamos conectar aqui, ó, em raio. Seria o ângulo, né, de raio. E aí ele vai dizer, ó, deu um erro. Quando fica amarelo, quer dizer que está faltando informação, tá? E aí, se vocês pararem em cima com o botão do mouse em cima do ícone, vai estar escrito ali, ó, esse objeto contém 2 erros. Clique no balão, seria dois requisitos, né? Clique no balão e veja as mensagens. Então, coloca ali
adicionar o input A, não tem informação, então tem que adicionar o input A e o input B. Então aqui, ó. Então basicamente a gente vai colocar o input A, que é o tamanho desse retângulo, tá? E o input B, opa, aqui, vou colocar aqui, opa, vou desconectar aqui só para a gente manter. Então aqui o tamanho, ó, seria essa divisão aqui, essa distância, que seria essa distância aqui, 193 aqui, a gente pode colocar uma qualquer, a gente vai colocar uma divisão. A gente vai colocar que essa divisão ela vai acontecer de 1 até o 10, por exemplo. E aí a gente vem aqui e coloca 1, e conforme a gente modifica, ó, vou conectar no R, conforme a gente modifica essa distância, ó, ele vai aumentando e diminuindo esse raio aqui, tá? Então fica mais oval, menos oval, e aí fica a critério de vocês, tá? Vamos deixar dessa forma aqui que fica interessante para nós. A gente pode até colocar mais elementos, mas eu acho que aqui tá bom. Para evitar às vezes de chegar nessa condição aqui do 1, a gente pode colocar, por exemplo, um número quebrado, do 2 até o 10, caso vocês queiram evitar algum processo, alguma redução muito brusca, né? Então aqui a gente já reduz mais, ó. Tá, vou colocar 10 aqui, não tem problema. 2, tá? Beleza. Vou deixar aqui numa condição de um 7, mais ou menos, ou até menos, né? Uns 4, ficar interessante para nós. Aqui talvez, uns 4, 5. Beleza.